informação. Virtual News. 9h mais 45. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira chegando, Virtual News de hoje. Está aqui participando conosco André Santos, Zeca Rodrigues e também aqui Maria Clara nas operações. Bom dia aos nossos convidados, bom dia André, bom dia Zeca, bom dia Maria Clara. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. Mas lembrando que vamos fazer aquela retrospectiva. O que você fez no dia 31 de dezembro de 2021? Vestiu branco, tomou champanhe, comeu semente de romã, pulou ondas, fez um monte de promessas, né? Então, conseguiu colocar alguma delas em prática? Já estamos em outubro, pouco mais de 3 meses para que você possa dar início aos seus projetos. Aí. E o início começa sempre no primeiro passo. Aí dá tempo, hein? Senão, vai chegar 31 de dezembro de 2022 e você vai prometer as mesmas coisas para você mesmo. É isso aí. Vamos começar então? Dar o primeiro passo. Hoje é o dia. Não espera segunda-feira, não. André! Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo aí conectado no Virtual News. Bom dia, Zeca. Bom dia, Maria Clara. E estamos em agosto. Estamos em agosto. Eu falei o quê? Falei outubro. Outubro, amigo. Tá bom, mas tudo bem. Agosto. Então. Volta para agosto. Volta para agosto. Bom dia, José. Zeca, bem-vindo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. Faz tempo, né, Márcio? Que faz eu vim aqui com a Juliana da outra vez. Da outra vez, que foi no Paixão de Cristo. Do ano isso passado. Mesmo. É verdade. Campeão de Joinville, né? O campeão de Joinville. Felizmente, novamente. Legal, Tricampeão bacana. só com a companhia de Cubatão. Tricampeão com a companhia, que bacana. Só com a companhia, fora os outros dos outros trabalhos que ele já apresentou, né, José? Sim. Nos últimos 10 anos, eu fui campeão em 5. Metade é minha. Pouco não, né? Metade é de Cubatão. E o Zeca é também secretário de Cultura em Cubatão. Vamos às manchetes desta manhã de quarta-feira, de agosto, né? Eu estou lá em outubro. 5 de agosto. Já pensou, já podia ter dado o resultado das urnas, né? Sim. 5 de agosto de 2022, vamos lá. Para não deixar passar em branco, São Paulo tem 3,7 milhões de admissões no primeiro semestre deste ano. O projeto susta decreto que obriga postos a divulgar os preços dos combustíveis praticados em junho. Câmara aprova projeto que cria norma geral para concursos públicos. E Caixa inicia o retorno dos valores não movimentados do saque extraordinário do FGTS. A Caixa está recolhendo esses valores, mas não significa que você não possa pedir o saque. Você pode pedir o saque sim, que você não utilizou, né? E a questão dos combustíveis, o pessoal está achando que é medida eleitoreira, mas não deixar o preço ali à mostra, sabendo quanto custa o quê, não é medida eleitoreira, né? É uma questão de transparência. E uma das pautas aí do não passar em branco é respeito às admissões, né, dos serviços. Isso é muito bom, é muito bom, mas a gente tem que pensar que crescimento econômico ainda não é desenvolvimento social, né? Perfeitamente. Isso você disseste muito bem. Por isso que ele é um dos mais altos salários aqui da Virtual. Não mesmo. Vamos à próxima. Olha só, parece que já tivemos um déjà vu? Tá. Governo italiano aprova novo pacote de ajuda. O governo italiano aprova pacote no valor de 17 bilhões de euros, né, para ajudar a proteger empresas e famílias do aumento do custo de energia e dos preços ao consumidor. A iniciativa, um dos últimos grandes atos do primeiro-ministro Mário Draghi, antes de uma eleição nacional no próximo mês, soma-se a cerca de 35 bilhões de euros programados desde janeiro para amenizar o impacto dos custos altíssimos de eletricidade, gás e gasolina. O governo estendeu para o quarto trimestre deste ano medidas já em curso destinadas a reduzir as contas de eletricidade e gás para famílias de baixa renda. E pretende ainda estender o bônus de 200 euros pagos em julho a italianos de baixa renda
e trabalhadores que não o recebiam anteriormente, manter o corte de impostos, especialmente de consumo sobre combustível na bomba, programado para expirar em 20 de agosto, impedir que as empresas de energia façam alterações unilaterais nos contratos de fornecimento de eletricidade e gás até abril de 2023, de acordo com o projeto. Com as receitas fiscais tendo desempenho melhor do que o previsto, o financiamento do pacote não levará a meta do déficit público, o que o ministro da Economia, que a ministra, Daniele Frank, confirmou em 5,6% do PIB para este ano. Mamma mia, hein? Mamma mia. Como você disse, né? Parece um déjà vu, né? Do que a gente está... Na verdade, não só a Itália, como toda a Europa, vem passando por um problemão, né, por conta da guerra na Ucrânia e as transmissões de gás, né? Então, mas essa medida é uma medida que vai valer a pena para a população de baixa renda daquele país, assim como a gente tem aqui no nosso Brasil, mas a gente tem que lembrar, como você disse na matéria, daqui a 30 dias a gente tem aí as eleições na Itália, então assim, não deixa de ser também um voto populista, né? Pensando aí no desempenho do governo durante as eleições no próximo mês e se manter nesse poder, né? Mas de qualquer forma, a sociedade precisa dessa ajuda, precisa desse apoio para poder... A gente faz a crítica dessa questão da proximidade, né? Mas assim, entre a necessidade e a falência, o que você vai escolher? Vale fazer um paralelo entre Brasil e Itália, a gente deixou bem claro na matéria, que lá eles têm a possibilidade de cobrir existe um dinheiro. Aqui a gente ouve do governo federal que existe, que o Brasil tem esse dinheiro para poder cobrir, só que a gente não sabe bem de onde vai surgir. Lembra da Eletrobras? Exatamente. Vem o dinheiro bom colocado em uma situação desfavorável. Exato. E tipo assim, não deixa de ser realmente, como eu disse, repito, não deixa de ser, né, uma medida populista, visando, é claro, o bom desempenho nas eleições daqui a 30 dias. Zeca, sua opinião a respeito? Sim, esse paralelo com o Brasil é muito, muito conveniente, né? Parece muito, né? Porque realmente a gente sempre vê perto de eleições que isso acontece muito, de ter essas medidas que são de apoio popular, né? Que aí acabam, de certa forma, favorecendo a posição. Dá um alívio saber que outros fazem também, que não é só aqui? Cara, mas eu acho que é natural, né? E às vezes também pode ser também uma coincidência, né? Também não vamos também sempre achar. Sempre achar. A gente não pode realmente levar por esse lado de achar que tudo é com interesse próprio de poder. Porque existem outras medidas que também são benéficas ao povo que não são feitas durante a época eleitoral. Sim. Então, na verdade, mas eu falo que é assim, uma coincidência. Eu acho que na Itália, eu acho que na Itália a gente até pode pensar nesse paralelo de realmente ser uma coincidência por conta da guerra na Ucrânia e por conta de toda essa defasagem em relação às transmissões petrolíferas. Aqui no Brasil que eu tenho as minhas ressalvas, porque o povo brasileiro sempre sofreu, o povo brasileiro sempre precisou de ajuda. E aí, de repente, não é um estado de emergência, porque foi a alegação, de acordo com as leis eleitorais, de que é uma medida de emergência por conta da situação do brasileiro. E a gente vem passando por essa medida há muito tempo, o que deixa bem claro que a emergência não vem de agora, mas enfim. Chama atenção que é gás, gasolina... Sim. Auxílio emergencial, quer dizer... um pacote igual, emergencial. Igual para todos. E muito extenso, né? Então tá aí. Mas é isso. Assim como o Brasil, assim como na Itália. Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira. Projeto impõe limite à cobrança de juros em consignados para a população de baixa renda. Foi apresentado recentemente no Senado a Lei PL 2081 de 2022, do senador Paulo Paim, que estabelece um teto de 15% por ano para a cobrança de juros em empréstimos consignados contratados por beneficiários dos programas federais de transferência de renda ou de benefício de prestação continuada da assistência social. O autor afirma que o projeto é evitar que juros abusivos prejudiquem famílias de menor renda. Zeca, você pode pagar juro abusivo. Você também pode pagar juro abusivo. Eu também posso pagar juro abusivo. Se o juro é abusivo, ninguém pode pagar. Ninguém deveria pagar. Sim. Estou errado? Sim, não, claro que não. Todos não são iguais perante a lei, só que não perante aos juros. Sim, mas nesse caso aí a gente está falando de uma sociedade,
de um pessoal que vive muito, muito além da linha da pobreza, né? E aí eu acho que realmente é um abusivo ao extremo, digamos assim. Sim, é abusivo. É abusado, abusivo. É um abusado abusivo, né? Eu estava até vendo uma matéria ontem, a gente estava até conversando aqui, em paralelo a isso, sobre esses aumentos de juros. E podia, né? Esse teto de 15% podia realmente ser no geral, porque assim, é uma medida que vai beneficiar realmente os que têm mais, né? E as pessoas que estão lá no clero, lá na baixa, eles vão pegar esse empréstimo para pagar com benefício. E aí, por exemplo, um empréstimo dentro dos valores que estão sendo discutidos de juros, o empréstimo de R$ 1.500 vai chegar lá depois de 3 anos de pagar esse empréstimo a R$ 3.800, R$ 3.600. Realmente dar para os pobres e tirar a carne. Tirar a carne que eu falo, literalmente mas tirar para você chegar para o banco, já deve falar, vou dar o crédito para Sim. vocês, vocês passam. Sim, na verdade eles estão. É uma forma, tipo assim, entendeu? Aí você entende onde a gente entra naquele contexto de medida populista. Sim. Porque assim, é claro que o governo não quer perder, é claro que as grandes instituições não querem perder. Então eles vão soltar e aí, é claro. Vocês já ouviram alguma instituição financeira declarar prejuízo? Never. Jamais. Never. É tudo lucro sempre. Não tem É dinheiro sempre. Você comentou, poxa, mas se a gente colocar o teto de 15% para todo mundo, quem ganhar mais vai ser beneficiado. Não, cria-se um mecanismo, quanto mais você doar, se você ganhar mais, você vai doando, você tem condições de ter abatimento nos juros. Sim. Pronto, se você faz doações, né? Você vai lá bater nos juros, até você chegar a 15%. E existem mecanismos para a gente poder controlar essa balança do equilíbrio. Você não pode investir no teu imposto de renda, vou indicar um projeto, vou beneficiar uma associação. Você não está batendo no teu imposto de renda? Exato. Quanto mais você fazer esse trabalho social, menos você vai pagar juros. Faz a contrapartida, né? Sim. Faz a contrapartida. Não é feito assim com as empresas? Tudo é de se pensar, né, Márcio? Tudo é de se colocar na mesa, de se discutir, né, Zeca? Agora, e chegar num consenso. O que me chama a atenção é o pessoal na situação de receber o Auxílio Brasil e consignado. É disso que a gente está falando. Consignado, quer dizer, realmente, se você sabe que a pessoa está precisando de mais, então acelera isso, né? E você pode ter certeza que muitos dessas pessoas que recebem Auxílio Brasil vão se beneficiar desses empréstimos, com certeza. Com certeza. Zeca? E sabe que não vão pagar, né? Pois é. É isso, vão querer usar o dinheiro porque tem o imediatismo, né? Tem aquela coisa do matar a fome hoje. Matar agora. E aí vai ficar devedor pro resto da vida. Tipo. O auxílio do mês que vem já está só pagando. É porque por mais que tenha os critérios, a gente precisa entender que existem pessoas que precisam e que vão se beneficiar disso de uma outra forma, né? Vão levar para o outro lado, é fato. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Selic 13,75. Sim. Próxima matéria desta manhã de sexta-feira. Sancionada a lei que abre consignado para beneficiários de auxílios e amplia para seletista. Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com os vetos parciais, a lei 14.431 deste ano, que amplia a margem de crédito consignado para empregados regidos pelo CLT, consolidação das leis de trabalho, e autoriza essa modalidade de crédito para beneficiários dos programas sociais do governo federal. A publicação ocorreu na quarta-feira no Diário Oficial da União. É o que nós estamos falando. Na verdade aumentou para o seletista e acabamos entrando na matéria. Acabamos entrando na matéria antecipado, mas é bem o que a gente já falou e vai de acordo com o que a gente está lendo agora. Ainda sobre o consignado, está publicado no Diário Oficial da União, também na quarta-feira, a medida provisória 1132 deste ano, que aumenta para 40% a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. Desse percentual, 5% fica reservado exclusivamente para amortização de despesas ou saques em cartão de crédito. Antes o limite era de 35%, sendo 30% para empréstimos com descontos em folha e 5% para o cartão de crédito. O empréstimo consignado é descontado automaticamente na folha de pagamento. A gente sabe que o valor dele, os juros é menor porque ele tem garantia de pagamento, né? A garantia porque é descontado na folha. Era 15, 20, 30, 40, nós vamos chegar a 50%. Sem dúvida, eu acho que a tendência é sempre estar subindo, porque como a gente disse na matéria anterior, os juros são abusivos e os grandes sempre vão trabalhar em benefício próprio. É assim que funciona. Eu sempre falei que nós nos últimos anos, a gente não alcançou aí um empoderamento financeiro. A gente ganhou um empoderamento de endividamento. O que se aumentou foi o crédito, ou seja, você não aumentou o seu poder de compra devido a ganho, você aumentou a sua condição de ganho. Não, você aumentou o seu poder de compra porque aumentou o percentual de endividamento.
cartão de... Antigamente era 3 vezes sem juros ou com percentual de desconto à vista. Não se tem mais. Sim, não. É muito raro você 6, ter um bom 12 no desconto cartão, à vista. 10. Então, Muito difícil. Antigamente a gente conseguia negociar Bastante, e quando né? você tinha o dinheiro à vista, você tinha bons descontos. Hoje em dia não. É isso ou é isso. Ou você tem você trabalha para o mercado, né? Não, é verdade. Você só trabalha pro mercado Vale de deixar crédito. um adendo para a sociedade que, tipo assim, esse tipo de cobrança, esse tipo de financiamento, esses juros, é em voga, está em voga o tempo inteiro. E a gente, enquanto sociedade, a gente tem informações que podem ajudar a trafegar nesse caminho perigoso que é a economia do nosso país e a economia do nosso bolso, né? Apesar de a gente ter muita informação hoje em dia nas redes sociais, muita gente não se abarca dessas informações que realmente faz valer a pena para a gente entender um pouco como funciona o mercado econômico e como funciona esses juros, esses descontos, como que a gente pode trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia e acabar trabalhando a favor da nossa economia própria. 3,75 é capital especulativo. Essa questão desses créditos sempre que a gente acompanha nas finanças, né? Tem algum paralelo que você veja em relação àquela questão dos créditos imobiliários dos Estados Unidos? Aquela bolha? A bolha imobiliária de 2008. Isso, é uma outra vertente, mas me parece que é um próximo a isso, né? Na verdade, a bolha de 2008 ela aconteceu por conta do empréstimo para compra de imóveis, para pessoas que não tinham como Sem provar liquidez. essas rendas, sem liquidez, o que é pior, e aí acabou virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu acredito que esses créditos consignados, eles têm um respaldo, mas tudo é muito perigoso, né, em relação à economia, porque tudo muda de um minuto para o outro. Não, né? cartão de crédito você paga o mínimo e você acabou Deixa um sua rim. vida, né? Exatamente. Nossa, você, Exatamente. quando você paga só o mínimo, eu passei por esse problema 2 vezes na vida. Espero que nunca mais eu passe por nada parecido. Porque realmente é um absurdo. Não é alto, Alto é seria estratosférico. normal, 300 e poucos % ao ano. Isso, muito absurdo. você está devendo, você deve 300 e você pagar 30 mil, 5 tipo mil. assim, 30. É muito absurdo. Então, essa é a situação que o Discrepante. Zeca perguntou. Essa bolha imobiliária, nós estamos vivendo alguma coisa parecida também, bem próximo. Eu vejo muito esses movimentos de mercado em relação a essas facilidades nas compras e aquisições de poder financeiro, na verdade, do monetário, dinheiro, e o futuro, e tipo assim, a gente não está num bom momento, o país, pelo menos, não está num bom momento, aliás, o mundo não está num bom momento para estar despojando de tanto dinheiro sem saber o que vai acontecer. Na verdade, né? esse trabalho a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. É o capital Sim. especulativo entrando. Só que a gente não tem uma visão. visão do longo prazo nesse momento. Tá tudo muito incógnito, né? É tudo muito incógnito. Essas na compras verdade. pela internet, apesar da facilidade que apresenta, são uma armadilha de certa forma, né? Porque você compra tudo no cartão, né? Você tem aquela facilidade, beleza, divide, não sei o que, recebo em casa, mas depois quando a conta chega... Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: Márcio, eu só compro no dinheiro. Eu falei, mas por quê? Porque na hora de contar eu tenho dó, desisto da compra. Porque no cartão ou no cheque eu não vejo. Eu vou contando no dinheiro. Ali eu desisto. Não é muito dinheiro. Deixa eu parar não vou comprar. Vamos para a próxima matéria desta sexta-feira. Exportação de pescado teve alta. A exportação de pescado teve alta de 100% de janeiro a junho, segundo os dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. No total foram 14 milhões de vendas externas e 5 mil toneladas, né? É isso mesmo, em vendas externas e 5 mil toneladas. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o crescimento exponencial das exportações brasileiras ocorre por diversos fatores, como desburocratização, a evolução no manejo e a melhoria genética e tecnificação do cultivo de peixes. É o cultivo, não é o pescado, o extrativismo. Você leva pronto. Não é o extrativismo, não é sair para o mar e pescar e trazer. E levar. É o cultivo, né, dos peixes. Essa é a questão do crescimento. Legal, bacana. E pelo menos uma notícia boa, né? Eu acho que a pecuária, na verdade, a exportação de pescados, eu nem sei qual que é o país que mais exporta esse tipo de cultivo do Brasil, na verdade. Geralmente, os países asiáticos têm uma condição lá de pesca. Né? Sim, eu pergunto, porque assim, eu lembro que eu morei no Japão,
né? O Japão tem essa cultura de pescado, de se envolver muito com esse universo. E eu lembro que a gente consumia muito, mas realmente eu fiquei nessa dúvida de que se o Brasil exporta, pode ser que seja um dos grandes compradores desses consumidores desse mercado. Médio, geralmente. Na verdade, é o Oriente Médio e todo o continente asiático ali na religião. Mas eu acho que realmente, como o Zeca deixou bem claro, uma boa notícia para o Brasil é uma pauta para o desenvolvimento social, é uma pauta para o crescimento econômico, e que bom, e tomara que isso seja que pegue outras vertentes também do comércio. Manejo, investimento do governo, tudo isso reflete. É uma cadeia, né? Nessa questão. Você comentou do Japão, eu lembro da pesca das baleias, né? Que foi um dos últimos países a acatar a proibição proibir pesca de baleias. De baleia, né? E do pescado. Mas tá aí. Estão sendo, deve ser carpa, devem ser outros peixes. Carpa não se consome, eu consumo, não sei. Deve ser tilápia, outros peixes estão sendo produzidos e vendidos. Vamos à próxima matéria. Vamos pescar a próxima matéria. Vamos lá. Então, operação nas fronteiras faz crime organizado ter prejuízo de mais de 208 milhões de reais. A Operação Horus, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, fez com que o crime organizado nas fronteiras tivesse esse prejuízo, 208 milhões de reais em junho, sendo 165 milhões no tráfico de drogas e 35 milhões de apreensões de contrabando de descaminho, apto a alterar o valor do imposto sobre o referido produto, entre outros crimes. As ações da operação são permanentes e ocorrem em 14 estados contemplados no programa Guardiões das Fronteiras: Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul. Olha só. Só que chamou a atenção ali que são 165 milhões de tráfico de drogas e os outros é sonegação, né? Márcio, o colarinho muito branco, né? Então, isso que eu falo, é muito delicado nessa situação. Que bom que está desmantelando todo esse processo de organização, né? Criminosa. Porque realmente os caras, eles trabalham com alto escalão, a gente sabe disso, é bem claro. E você percebe, né? Todas essas fronteiras, né? São os países aqui da América Latina, são os países que realmente têm um histórico de exportação, de tráfico de drogas. E lembrando essa matéria, tipo assim, essas fronteiras, né, tem que se lembrar que também elas pegam também os aeroportos, né? Não sei se vocês tiveram atento às notícias na semana passada, mas foi o maior tráfico de drogas, né, transferido para a Europa, saído do Brasil, foi pego na Holanda. E que bom que a nossa justiça está abrindo os olhos, né, Zeca? Está abrindo os olhos para poder realmente fechar esse cerco que movimenta, como você disse, mais de 200 bilhões de dólares. 208 milhões de apreensão, né? Assim, Fora o que passou. Fora o que passou, é que nem eu estava fora o que está no trânsito. Então, assim, é muito complexo, né? Falar Nós tivemos uma notícia no mês passado de uma da aeronave Europa. que foi alvejada, aqui no Brasil, foi alvejada pelos caças brasileiros quando no espaço aéreo não se identificou e não mostrou seu plano de voo, né? Não informou quem era. E o pessoal meteu bala, aterrissou e fugiu o piloto. Eu acho que a gente precisa ter. Drogas. Eu acho que a justiça, eu acredito na competência da nossa justiça, sim, mas acho que realmente precisa qualificar muito mais, porque assim é o que o crime organizado faz. Eles qualificam, né? As pessoas que estão por trás de tudo isso, além, é claro, da gente A palavra saber. é organização, né? Vamos organizar o Fora a questão da organização, é a questão do medo, né? Porque, por exemplo, um policial não pode atirar a qualquer momento, né? Um bandido pode. Sim. Então a sociedade fica à mercê do medo, né? Então eles acabam conseguindo se organizar por questão da imposição desse medo nas pessoas. Faz muito sentido isso que ele está falando. A segurança é uma sensação, né? Sim, exatamente. E assim, segurança e insegurança são sensações. Então conseguem se organizar melhor por isso. E lembrando que, falo muito bem colocada essa fala do Zeca, porque lembrando que não é porque as polícias não querem, é porque existe toda uma lei de direitos humanos, né? Uma condição para isso, para se trabalhar. Enfim, mas que isso legal. possa, né, dar continuidade e ir além. Legal, maravilha. Vamos à próxima matéria. Diesel terá redução de 20 centavos a partir desta sexta-feira. O valor do litro do diesel terá redução de 20 centavos a partir desta sexta-feira,
dia 2 não, foi semana passada, segundo o Petrobras, o valor médio passará de 5,61 para 5,41. As reduções nos preços dos combustíveis ocorrem após a estatal mudar a dinâmica de reajuste. De acordo com a Petrobras, o novo valor acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram no patamar inferior do diesel. A petroleira ressalta que a redução é corrente da política de preços da empresa ante o mercado global. Assim, aqui está falando do dia 2. Sim, o dia 2 de agosto, foi da semana passada. Semana passada. Exato. O que acontece? Não houve um reflexo na bomba em relação ao diesel. A gasolina está se tendo um reflexo. Quanto ao diesel, não está se tendo esse reflexo. Então, a chamar a atenção é o que está acontecendo de fato. Na verdade, essa não diferenciação, essa questão de observar mais a gasolina e o diesel nessa condição. E o diesel que transporta. Vale lembrar que a gente teve essa morosidade. Eu ainda prefiro acreditar que seja uma morosidade do sistema em realmente trazer esses abatimentos para a bomba. Porque a gente teve mais ou menos isso quando acabou sendo lá com a gasolina e com o álcool, a gente teve uma morosidade que realmente a gente percebe-se isso agora. Então eu acredito que essa morosidade do sistema talvez seja o fator principal por a gente não estar vendo isso na base. Vamos acreditar nisso. Nós chegamos na cidade de Cubatão, 5,12 de combustível, 5,9. Chegou a 5, tem postos aqui a 5,9. 5,12 aqui, quer dizer, há um reflexo. Então, e demorou um pouco, né? Se a gente for analisar, não foi de um dia para o outro. Claro que essa matéria saiu na semana passada, então eu acredito que uma semana seria o tempo essencial para se ver algum resultado em alguns pontos. A gente ainda não viu. Do diesel. Tem o diesel, tem um S10, né? Tem aquela questão do diesel. Né? E assim, muitos carros, os picapes, são a diesel. E a grande frota de caminhões é diesel. É diesel. O equipamento, as locomotivas, diesel. Embora façam ter um gerador, né? Mas não tem um trem de força igual um caminhão, mas é motor diesel. Os navios também diesel, quer dizer, é complicado, né? Uma grande porcentagem dos transportes que levam a economia do país é a diesel, então a gente precisa... Eu queria entender, né? Eu queria alguém que me explicasse, até já tivemos algumas conversas aqui, nós temos a maior frota que consome, não consome gasolina, consome diesel. Diesel, exato. E o menor percentual de produção no barril é o de diesel. É de diesel. Eu não entendo por que não muda esse modal. Porque assim, quando um caminhão abastece, 1.000 litros. Um carro de passeio para abastecer são 40 litros. Então, para cada caminhão que abastece 1.000 litros, você tem quantos carros para abastecer? 20 carros? 25 carros? Por aí. E um caminhão abastece 1.000 litros e gasta, se ele for daqui para Bahia, são quantos mil quilômetros? São 2, 3 mil litros de diesel que se utiliza. Quer dizer, eu não entendo por que existe esse modal. Eu coloco uma base no menor. Ou entende-se, né? Lembrando que nas usinas de cana os caminhões são altos. Sim, né? A gente fala assim, por que, né, esse disparate? Mas na verdade existe, a gente sabe que no fundo tem interesses próprios, né? Com certeza. É fato. Com certeza. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de sexta-feira. Operação Fada do Dente. Um dentista que atua na Zona Leste de São Paulo é investigado por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, por suspeita de aplicar golpes em instituições financeiras. Segundo a Polícia Civil, ele tirava fotos de supostos pacientes e solicitava, em nome de outras pessoas, financiamento para realizar tratamentos odontológicos. Os procedimentos, porém, não eram feitos. O crime teria resultado em prejuízos de ao menos R$300 mil. Nomeada de Fada do Dente, a operação para investigar o dentista teve sua primeira ação realizada na quarta-feira, dia 3. Uma equipe com cerca de 20 policiais da 4ª Delegacia do DC Ciber, investigação sobre lavagem de ocultações de alimentos ilícitos, cumpriu 5 mandatos de busca e apreensão na capital paulista e no município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O suspeito foi indiciado por estelionato e as investigações continuam. Conforme as indicações da polícia, o dentista tem cerca de 30 anos de idade, fotografava pacientes atendidos em seus 2 consultórios, ambos localizados na zona leste da capital, e dizia que as imagens seriam usadas apenas para os tratamentos. As investigações apontam que ele, então, combinava o material coletado com os dados vazados de outras pessoas e abria solicitações de financiamento em instituições financeiras para a realização dos tratamentos dentários.
Os procedimentos nunca teriam sido feitos, mas a polícia estima que ao menos 30 pedidos falsos de financiamento foram deferidos, totalizando um prejuízo de ao menos R$300 mil. Agora, e quem pagava esses empréstimos, né? Como é que fica isso? É muito louco, né? Essas instituições financeiras não emprestam, porque assim, ele cruzava dados de fotos de uma pessoa e trazia documentos de outras. Ou seja, é que na verdade, eu não sei, na verdade a gente precisa ler mais essa matéria, ver o que vai chegar. Me parece que tem coisa que não se disse ainda que vai se levantar que vai sair, porque coisa. tá muito perdido essa matéria. Tipo assim, se uma pessoa conseguir é dinheiro muito criativo na elaboração dos golpes, então cada vez mais... Você entende que para você conseguir empréstimos como instituição o... financeira, você precisa apresentar vários dados, né, que provem que vocês têm possibilidade. Então, aliás, vale ressaltar que dentro dessa matéria, eles estão investigando, pode ser possível, aí a gente tem que, né, aí a gente pode até ter respostas para isso, se algumas dessas pessoas não são cúmplices. É claro que ele já se sabe que algumas pessoas que tiveram os documentos deturpados são vítimas, mas algumas dessas pessoas podem estar sendo cúmplices dessas ações. Então, mas a questão esse financiamento veio da iniciativa privada, esse financiamento vem de um banco público? Ficou essa questão. Independente de ser privado ou público, né, existem critérios para se conseguir esse financiamento. Existe estudo. E como é que abriram para Eu mudaria de fada do dente para boca aberta. E vale ressaltar também outra coisa dessa matéria, é que todas essas ações, né, de todo esse valor que ele conseguiu levantar e tirar das instituições foram em 2 meses. Em 2 meses, ou seja, ele não está trabalhando sozinho nessa, é fato. Não, com certeza os 300 mil não foi só para o bolso dele, não. Então, vamos à próxima matéria desta sexta-feira. Praia Grande recebe na 4ª edição do Meeting Arquitetura e Experiência, que acontece, né, na Praia Grande, maravilha, é o 4º evento. O Palácio das Artes, na Praia Grande, vai receber nos dias 10 e 11 de agosto a 4ª edição do Meet Art Experience, um evento que reúne bate-papos e oficinas sobre o mercado de arquitetura, decoração, tecnologia, sustentabilidade e construção civil, além de ser uma oportunidade de network para profissionais e estudantes. E este ano vem com a novidade de ser gratuito e social, pedindo como entrada um brinquedo que será doado para o Fundo Social da cidade. A ação é parte de uma parceria com a instituição e os brinquedos serão entregues para os alunos das creches municipais no Dia das Crianças. 6 referências na área foram convidadas para compartilhar suas experiências em palestras de diversos temas. Na quarta-feira, dia 10, a primeira palestra fica por conta de Léo Shetman, um dos maiores arquitetos do Brasil, com mais de 40 anos de mercado, sempre buscando as principais tendências mundiais para inserir em seus projetos, e será sobre elas que ele vai conversar no Meeting. Na mesma data, o evento terá a presença do diretor de eventos e sustentabilidade da Casa Cor de São Paulo, Darlan Firmato, falando sobre suas experiências, trajetórias e as experiências dentro do setor. No dia também haverá uma palestra da especialista em marketing para escritórios de arquitetura, Renata Pena, trazendo seu olhar de arquitetura para o mercado. Já na quinta-feira, dia 11, o Meeting Experience terá a presença de Esther Carro, arquiteta e idealizadora do projeto Fazendinhando, um movimento de transformação territorial, cultural e social entre regiões vulneráveis e que recupera espaços públicos e integra a comunidade. Na mesma data, irão palestrar a ex-editora da chefe da Casa Vogue, Winnie Bastian, idealizadora do blog Design do Bom, que divulga criações originais e inovadoras. A Karina Marino, professora de arquitetura, que aborda o empreendedorismo na área. É isso aí, olha só. Primeiro, aquele espaço maravilhoso, né? Sim. Adoro aquele lugar. É um espaço maravilhoso na Praia Grande e recebendo esse tipo de evento que tem tudo a ver com Praia Grande, né? Sim, crescimento, construção. A vinda desse RK Experience para cá, para a região da Praia Grande, simplesmente, né, carimba o que todos nós já sabemos, esse crescimento exponencial da cidade de Praia Grande em relação aos imóveis, né, ao mercado imobiliário. Exatamente. É o 4º destino do país, volto a falar. Das 4 cidades mais visitadas, ela é a 4ª no país, e um número muito grande de turistas. E a gente percebe que a construção civil na Praia Grande vai de vento em popa, né? Parece que não tem crise.
E que legal que esses tipos de eventos, né, internacionais e nacionais e que abrangem mercados e uma celeuma muito maior de pessoas envolvidas nesse setor, porque a gente teve no mês passado aqui em Santos, né, o projeto das Nações Unidas em relação à cidade criativa, que foi um projeto grandioso, fantástico, maravilhoso aqui na região. E agora a gente vê o ARQ Experience trazendo muito mais pessoas para a região e a gente se aproveita disso, né? Vale ressaltar que, tipo assim, a gente em Cubatão, a gente aqui próximo da serra, as pessoas acabam circulando e passando, e a gente acaba pegando um pouco dessas pessoas, dessa movimentação, e a gente acaba, quem sabe, se a gente tivesse um atrativo para deixar essas pessoas aqui por uns tempos, enquanto elas vão para esses eventos, seria melhor. Mas quem sabe no futuro próximo. Essa questão desse evento, ele demonstra a qualidade de vida e o nível social que Praia Grande está abrangendo. Exato. E isso faz com que tudo cresça. Que o comércio cresça, oportunidades de emprego sejam dadas, a construção civil tenha esse impulsionamento ainda maior, e o que traz qualidade de vida. Quando você tem uma classe média, uma classe alta participativa mais nas compras da cidade, você agrega na cidade uma circulação maior do valor monetário. Ou seja, as pessoas vão gastar mais, vão comprar mais na sua cidade, e isso vai fazer com que a economia gire. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Se você imagina se 100 mil pessoas descem a serra e estão em Praia Grande, e cada uma delas gastar R$1.000, nós temos aí cerca de 100 milhões sendo circulados ali. A cidade de Praia Grande é uma escola, né, para as cidades da região, nessa relação de crescimento exponencial em curto espaço de tempo. E ela tem muito que crescer ainda, né? Sim, então, parabéns aí, dia 10 e 11, tá lá. 10 e 11, Artes. Uma boa programação para quem está aí procurando entender um pouco mais sobre esse mercado, né? Maravilha. Vamos ao próximo. Sim, porque você está comentando sobre isso, você comentou sobre a Unesco, né? Cidade Criativa. O Cubatão participou dessa questão da Unesco, que foi agraciado, não? Isso, lá no Juntos pela Cultura, nós vamos receber uma monitoria, né? Três funcionários nossos lá da Secretaria de Cultura vão participar de um projeto de monitoria, vão receber treinamento para poder aplicar aqui em leis que a gente possa ajudar ainda mais e fomentar ainda mais a economia criativa aqui dentro da cidade. Então é um projeto muito bacana. Poucas cidades foram agraciadas, Cubatão foi uma delas, com um projeto muito bem defendido pela Juliana, que você conhece bem, claro. A Juliana e a Liliette. Então são pessoas que fizeram esse projeto, defenderam esse projeto no Juntos pela Cultura, e nós fomos contemplados a ser uma das cidades que vai receber essa monitoria. É a primeira vez que uma cidade, é a primeira vez que na América Latina, né? O evento de Santos, sim, foi a primeira vez que acontece. Isso acontece há 14 anos, esse tipo de evento, pela Unesco e das Nações Unidas, e foi a primeira vez que aconteceu na América Latina. Vale ressaltar que Santos é a única cidade do estado de São Paulo que está na lista entre as cidades criativas no mundo pela Unesco. Os cursos para cinema, para... Sim, exatamente, pelo mercado de cinema. A gente está colocando aqui sempre as oportunidades de cursos gratuitos, dessa questão de criar, de observar e de dar crescimento na área da cultura. E essa contemplação da cidade de Cubatão dentro desse cenário é um ponto muito positivo, porque a gente tem condições de estar nessa lista pelo cenário artístico-cultural, pelos artistas que a gente tem na nossa cidade. Pelos grandes talentos de atletas, de artistas. Sim, mas a gente fala assim, não só pelo celeiro de artistas, mas também pelo celeiro de atletas, que a gente tem grandes referências no atletismo brasileiro, e quem sabe aí no futuro próximo a gente pode estar sim dentro dessa lista das cidades criativas do país. Nós temos referência também na arte. Eu acho que... Nós estamos diante do campeão de Joinville. Não, na verdade, sim, eu falo, na verdade, quando eu abarco talentos ou esporte, é porque para fazer parte dessa lista da Unesco, precisa ser um setor específico, entendeu? Então, assim, existem algumas cidades no país que já estão dentro, que nem Santos, cinema, a gente tem Rio Grande do Norte como culturas criativas de culturas populares, então Rio Grande do Norte, no Nordeste, na verdade. Então a gente tem vários lugares que são específicos para estar dentro dessa lista. Então, de repente, talentos de uma cidade para se estar numa cidade criativa, se eu não me engano, não tem nenhum aqui no Brasil. Eu vejo o Norte e o Nordeste muito linkado à cultura, essa questão dos talentos, linkado ao turismo, né? Sim. Promovendo o turismo. Sim, na verdade é muita coisa, né, Márcio? É muito linkado ao turismo. Muita coisa, não só o turismo.
campeão de Joinville. Mas quanto tempo de dedicação na arte, Zeca? Particularmente, eu danço desde 80 e... Oficialmente, assim, eu comecei a fazer aula mesmo em 88. 1988. Mas eu já dançava nos bailinhos, né, na época, então eu já tinha uma predisposição à arte da dança. Na verdade, meu dom natural é o desenho, mas eu enveredei para a dança e desde então, desde a primeira vez que eu fui para Joinville em 1988, eu não parei mais. Então, o teu mistério é a criação, né? Sim, é a criação. Sim, sempre foi. Porque desenhar é criar, né? Sim, sempre foi. Eu sempre participei dessa parte das coisas da criação. Até eu nunca me imaginei exatamente como um grande bailarino, mas sempre me projetei como um grande coreógrafo. Sempre foi o meu principal objetivo, era coreografar, não era exatamente dançar. É engraçado falar sobre isso. E esse é o Zeca de hoje, como é que ele observa o Zeca de 1988 e essa trajetória? É muito emocionante porque eu não tive uma formação acadêmica, né? Eu fui totalmente autodidata. Eu comecei a fazer aula, mas eu, como você bem lembrou da Kátia Barros, né? Kátia Barros, Edilson Lima, nós somos de Marcelo Cirino, nós somos de uma geração que dançava única e exclusivamente por amor à dança mesmo, porque nos anos 80, pensar em viver de dança era completamente utópico. Não existia como hoje, tantas possibilidades de você ganhar financeiramente com a dança. Era que você vai fazer, mas o que você vai fazer? Qual é a primeira opção? A dança era assim. Imagina que você, mesmo hoje é difícil falar assim, o que você quer que o seu filho seja quando você quer que o seu filho seja um advogado, né? Até jogador de futebol, mas que você não vê um pai falar assim, quero que meu filho seja bailarino. Imagina meu pai, Zé Rodrigues. Famoso Zé Rodrigues. Nos anos 80, falar que eu quero que meu filho seja bailarino. Não existe, né? Então a gente naquela época né, o André participou muito desse começo meu, né? Foi uma das pessoas que me ajudaram a impulsionar a minha carreira como coreógrafo, porque eu sempre tive ferramentas maravilhosas nas mãos, como o André e outras pessoas que acreditaram no meu trabalho como coreógrafo e embarcaram nas minhas loucuras, e hoje eu sou fruto daquele menino sonhador daquela época, né? Você trabalhou em TV também? Eu trabalhei no SBT, fiz Criança Esperança, Hopi Hari. Hopi Hari, eu fiquei 8 anos no Hopi Hari. A informação do Hopi Hari foi do André Santos. E foi indicação dele. Foi indicação do André, na verdade. Ele passou lá em casa um dia à noite, Zeca, amanhã tá fazendo teste lá no Hopi Hari para bailarino, vamos? Falei, vamos. Aí fomos, eu entrei, fiquei lá. Ele já estava naquela época com ele estava fazendo um musical, né? Vitor Vitória, Marília Pêra. Então exato. Ele nem poderia ficar no Hopi Hari na época, então ele foi muito generoso, como né? A gente sabe do tamanho do coração desse menino. E me levou, porque é muito difícil você ter amigos que te indiquem para trabalho, sendo que vão competir com você. Vocês competiram nesse... Sim, ele me levou para competir com ele, para você ver qual era o grau da amizade. Que maravilha. É uma pessoa maravilhosa, o André é meu irmão. Não, é que vale ressaltar, só cortando assim um pouquinho, não te cortando, Zeca, mas já é que assim, cortando. É porque assim, em relação à criação, é que tá fugindo do assunto, eu quero falar que o Zeca, assim, além dele autodidata, ele tem uma coisa que não é puxando sardinha, o Zeca sabe disso, mas é que assim, se a gente for reparar, no contexto, cenário artístico, dança, existem sempre o mestre e o aluno, como tudo na vida. Sim. Mas a maioria das pessoas que estão nesse cenário da dança, eles costumam passar um processo de aprendizado para os seus alunos, para que ele possa lá na frente ter um trabalho coreográfico concreto e aplaudido. O Zeca, ele tem um dom muito diferenciado, porque ele pegava pessoas que nunca tiveram, por exemplo, o Zeca começou em 88 com a dança, eu comecei com o teatro, eu não tinha noção de dança. O meu corpo era dançante, mas eu não tinha noção nenhuma. E aí ele levou eu e os outros meninos para dançar e, tipo assim, ele fez de nós bailarinos para competir em grandes festivais, trazer o primeiro lugar já em 1989, 1990 para Cubatão, sem nenhuma experiência em salas de aula. Que assim, a gente fala assim, que existem nomes, grandes nomes da dança, e o Zeca hoje eu posso falar com o maior prazer, eu encho a boca. Ele é um dos grandes nomes no país em relação, tanto foi 5 vezes campeão no maior festival de dança do mundo. E esse dom dele é único, porque assim, a maioria dos artistas que a gente tem nesse caminho de 30 anos, corrija-me se eu estiver errado, eles têm um processo de trazer o aluno para a sala de aula e moldar aquele artista para que ele possa
representar um grande trabalho coreográfico. O Zeca não. Ele olhava o bailarino, ele colocava na sala de aula, falou: quero que você dance isso, e ele tem toda essa expertise de transformar um artista sem nenhuma base em grandes bailarinos. É o resultado que a gente tem aí. A Companhia de Dança de Cubatão começou assim, hoje a gente tem grandes referências da dança, mas começou dessa forma. Artistas que não tinham muito talento com a dança. Os trabalhos do Zeca geralmente começaram assim. Hoje em dia ele pode pegar qualquer pessoa e fazer o que ele bem quiser, porque ele realmente é autodidata. Então, muito bom. Toque de Midas na dança. Exato. Nossa, eu ouvi isso a semana inteira, Toque de Midas. Eu ouvi hoje aqui, inesperado. Eu ouvi a semana inteira Toque de Midas, sério. Todos os dias da semana. Olha aí, o ouro tá próximo. Sim. Vanessa também participou? Sim, minha diretora querida, minha amiga. Ela foi minha bailarina, hoje se tornou amiga, hoje é diretora da companhia faz bastante tempo, né? Eu tenho essa sorte também, viu, Márcio, de me cercar de pessoas incríveis. Deus sempre foi muito generoso comigo, sempre me proporcionou grandes companhias. Isso é frequência, boa frequência traz coisa boa. Exatamente. Eu sempre estudei com os melhores, eu estudei com Edson Santos, com Roseli Rodrigues, e tive ao meu lado pessoas que me trouxeram valores que não eram simplesmente os da sala de aula. Eram pessoas que não se tornaram simplesmente bailarinos. Os meus bailarinos hoje, eu posso dizer que 80% deles são meus amigos para a vida. E eu tenho essas amizades de muito tempo. Juliane, Zamar, Andréia, Alexandre, Vanessa. Kátia. São pessoas que não vieram só para a minha vida para executar movimento. Eles vieram para fazer diferença na minha vida e na vida das outras pessoas. Então eu trato a dança não exatamente somente como arte, mas como uma experiência de vida. Eu sempre falo que o processo da construção coreográfica é muito mais interessante do que o resultado em cena. O resultado em cena é para o público, o resultado da sala de aula é para a vida. Então eu acho que tem essa diferença. Bacana. Sim. Geralmente, quando a seleção brasileira participa de um torneio, participa do campeonato, da própria Copa do Mundo, ela já é tida como uma das favoritas. Né? Pisou, opa! Seleção brasileira tá aí, com certeza alguma coisa, mas como é que é quando o pessoal de Joinville vê o Zeca lá? Opa. Então, esse ano teve uma particularidade. Houve no ano passado uma votação online dos trabalhos que as pessoas gostariam de ver novamente em Joinville. E dos 5 trabalhos dos trabalhos que a gente competiu nesta votação online, que foi uma promoção feita pelo Instituto de Dança de Joinville, todos os trabalhos de Cubatão foram os primeiros colocados nas suas categorias. Maravilha. E, junto a esses trabalhos, tinha uma coreografia minha chamada Além Daqui, que em 2018, além de ser primeiro lugar na categoria, na modalidade, ainda foi nós somos o melhor grupo com essa coreografia, ainda tivemos a melhor bailarina com essa coreografia. Quando o pessoal soube que era o Além Daqui que ia competir, foi uma loucura, né? Porque é um trabalho ovacionado e muito... que as pessoas consideram... Eu costumo falar dos meus trabalhos, eu não tenho muita modéstia para falar do que é bom. Esse trabalho realmente é um trabalho que fez uma diferença. As pessoas viam o trabalho como uma obra cinematográfica. Ele tem umas características que são muito diferenciadas dentro do jazz que se apresenta hoje em dia. Então, quando as pessoas souberam que era esse trabalho que ia competir, foi uma loucura. Tá vendo só que resultado bom? E aí, mas o problema é que o peso de você levar um trabalho desse para reapresentar também é muito grande, porque podia dar muito bom ou dar muito ruim, né? Porque da mesma forma que para quem vai competir com você cria uma expectativa, todos aqueles que te aguardam te colocam uma responsabilidade no trabalho. É o Zeca que está aqui, então não esperam menos. E ele vai conseguir manter aquela qualidade? Ele vai trazer de novo aquilo que ele trouxe em 2018? Então as pessoas às vezes só pensam assim, você está trazendo um trabalho que já é campeão, então é fácil. Não é não. Não é não. Não Editar algo que deu certo. Como você falou da seleção brasileira. Se você trazer exatamente a mesma seleção brasileira 4 anos depois, será que ela vai ser campeã de novo? Porque nunca esperam jogar bem, não é o problema, né? Jogar bonito, né? Fora que os outros também se aprimoram nesses 4 anos. Perfeito. Você fez um paralelo perfeito sobre a situação. Porque poderia dar muito ruim, né? Eu podia ter levado um trabalho que
que não representaria o que aconteceu há 4 anos atrás, né? Perfeito. André. Não, na verdade, é bem isso. Foi o que a Vanessa deixou bem claro aqui pra gente, o risco, né? De vocês, por mais que, primeiro lugar, o escolhido pra dançar de novo, saiu lá de 2018 como uma grande referência. Aliás, vale ressaltar mais uma vez que a Companhia de Dança de Cubatão, ela já está entre os mais esperados do maior festival de dança do mundo. A Companhia de Cubatão já está nesse patamar. E aí a Vanessa falou do risco que é, porque assim, o elenco em quase todo o seu percentual de novos integrantes, né? Porque teve uma mudança, que você falou. As pessoas se aprimoram, os bailarinos tiveram oportunidade de seguir suas carreiras e ter que buscar outros talentos e outros corpos para dançar esse trabalho. Eu acredito que realmente foi um tiro no escuro que deu muito certo, porque vocês são competentes para isso. Eu trabalhei com a Companhia de Cubatão, eu sou suspeito, mas verdade seja dita, sem falsa modéstia, existe talento, existe capacidade e existe principalmente profissionalismo. Só uma pergunta que eu gostaria de fazer depois dessa ressalva toda. Em 1988, você esteve em Joinville como bailarino, vendo aquele mundo fantástico pela primeira vez, e hoje você volta aos grandes palcos de Joinville como um dos favoritos coreógrafos. O que você espera mais de Joinville? Olha, como eu estava te falando que eu estava conversando hoje, eu estou muito tranquilo em relação a Joinville. Eu acho que agora eu quero ser jurado. Fantástico. Eu espero um dia ser jurado em Joinville. Eu espero que reconheçam os meus méritos e eu seja um dia jurado lá. Não só para poder analisar os trabalhos, mas para consolidar essa carreira, essa posição enquanto, de certa forma, uma referência, porque as pessoas acabam nos estudando, as pessoas acabam se interessando pelo nosso método. Então, eu acho que estar lá como jurado seria muito bacana para mim, gratificante, seria porque bom. Mas olha, eu vou te falar, não é um sonho, não é nada que assim. Eu acho que é o que falta só, porque na verdade você já criou uma marca. Já. Sim. Você tem uma assinatura. Você tem uma assinatura e você já tem um recorde. Sim. E na verdade, eu entendo que a sua participação ainda no festival é colocar ali, mostrar um ícone e que as pessoas se motivem a alcançar esse ícone. Mas será que alguém consegue ser chegar a tantos campeonatos consegue assim? Consegue sim. O novo sempre vem, como diria, né, Aldir Blanc. O novo sempre vem. Sim, mas enquanto o novo não vem, a gente vem curtindo essa fase do coreógrafo Zeca, da Companhia de Dança de Cubatão. Adilson Rodrigues manteve o recorde por quanto tempo? Muito tempo, sim, né? Sim. E aqui um outro recordista também aqui sim, presente. os 5 vezes campeão de Joinville é fantástico. Então, sem dúvida, é só gratidão mesmo. E parabéns pelo empenho, muito parabéns. Obrigado. A gente sabe que as pessoas observam, mas precisam observar o que você falou, a coxia, né? O trabalho. Exatamente. Todo o esforço, todo o empenho, o que é chegar a Joinville, quantas dificuldades já não se enfrentou, a dificuldade que é chegar, levar o pessoal, a equipe, as preocupações. E quero deixar aqui já agradecer de antemão o apoio do Rodrigo Alemão, que fez uma emenda parlamentar que nos possibilitou ir para Joinville. Nós iríamos de qualquer forma, eu ia dar um jeito, mas a emenda facilitou bastante a nossa ida, então quero deixar aqui bem meu agradecimento e agradecimento a todas as pessoas, ao Ademário por ter me permitido estar presente lá, porque também eu estava lá representando a cultura de Cubatão, mas de certa forma eu também estava com a companhia, né? Então me permitiu estar lá, agradecer o apoio dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que torceram pela gente. Isso é muito bacana, parabéns sempre, parabéns sempre. Ano que vem, participa? Sim, a gente tem vaga, né? Porque como nós ganhamos esse ano, nós temos vaga garantida para o ano que vem. Eu preciso ressaltar aqui que é muito difícil estar no Festival de Dança de Joinville. Tem grupos que estão tentando há 30 anos e nunca conseguiram participar do festival, porque a seletiva é muito rígida. Não é qualquer pessoa que vai simplesmente se inscreve e vai. São muitos inscritos. É como uma Olimpíada. Sim. Você passa por várias eliminatórias, né? Você precisa participar de competições oficiais. No Joinville, no caso, você precisa mandar um vídeo da sua coreografia e passa primeiro pela triagem. São várias pessoas em vários pontos do Brasil que assistem os trabalhos, fazem as médias. Esses trabalhos que têm as maiores médias vão para uma curadoria que entre esses trabalhos escolhe alguns. Sério, né? É muito difícil. Um critério muito rigoroso. É muito rigoroso e muito difícil estar lá. Estar lá já são campeões. Já são pessoas que já passaram por fases.
Entendeu? Então é muito difícil. As pessoas não fazem ideia, né, André, do que é Joinville. Na verdade, é o que eu até falei na semana passada, porque assim, pra quem arte, vê, né? pra quem tem de fora, não faz ideia Do tamanho. do tamanho e de quão rigoroso é e de quão gratificante é pra qualquer pessoa estar ali dentro. Só de você estar na cidade durante o período do Festival de Dança de Joinville, você já se sente um artista da dança. O palco tem uns 14 por... Acho que no palco de Enorme, se não me engano, são, imenso, não, por enorme. é 14, é muito grande, acho que 14 por 16, alguma coisa nesse E sentido. o público são 5 mil pessoas, pra você ter uma ideia Fora do os online, tamanho. né? Fora os Sim, online. online. Nós vemos aqui os números, 9 mil e não sei quantos. É muita coisa. É muita coisa. 2 mil e poucos. Aliás, a cidade de Joinville, na verdade, é um dos grandes eventos que mantém a cidade de Sim, a Joinville. Né? capital da dança. Eu faço um paralelo aqui com o futebol, né? Nós sabemos que tem tantas pessoas que querem ser jogador de futebol, porém, poucos conseguem chegar e poucas equipes ficam no hall, na máxima, Exatamente. né? Sim. Das equipes que podem participar do festival, que podem estar. E a cidade de Cubatão tem artista para isso. Sim, tem. E tem expertise para isso, né? Com Tem certeza. Zeca Rodrigues, tem André Santos, tem a Vanessa, tem muita Quem gente. sabe? Né? Tem a Camila, Tem muita gente, tem muita gente aí muita caminhando, gente tem muita gente. Tem muita gente Inspiradas boa aqui. em vocês, né? Que abriram esse caminho, né? Eu espero estar sendo útil para alguma coisa nesse sentido. Deixa de modéstia. Você sabe que você Não, sim, ele inspirou. sabe que ele tem grande participação na Inspirou. maioria dos artistas. Aliás, vale ressaltar que muitos dos artistas que fazem parte de grandes musicais em São Paulo, artistas que são donos de grandes escolas de dança em São Paulo, passaram pelas mãos do Zeca Rodrigues, muitos deles. E os que não passaram literalmente diretamente, hoje contratam o trabalho dele para estar ministrando cursos e workshops. Enfim, Sim. o Zeca está dentro Parabéns, dos grandes parabéns. centros. Isso é a coroação literalmente. de uma carreira, né? Sim. Isso é a coroação de Que uma merece carreira. ser reconhecido Quem não dentro do nosso acreditava na município. dança, tá aí, olha o resultado. Aí, Não é? E o país hoje acorda mais triste. Infelizmente, nós vamos falar aqui sobre a passagem desse grande ícone, desse artista, dessa pessoa fantástica que inspirou gerações e que, de uma forma de humor, fazia transformações em concepções e visão políticas no país. Ele teve aí uma trajetória espetacular e aos 84 anos de vida nos deixa. Nós estamos falando do querido Jô Soares. Jô Soares que essa madrugada faleceu, né? O sepultamento deve acontecer hoje, não, Maria Clara? E somente para a família, né? Apenas reservado aos familiares. O Beijo do Gordo, o Vivo Gordo, o Planeta dos Macacos, a Grande Família, uma pessoa que partilhou a sua inteligência, a sua capacidade de observação e principalmente valorização à arte, né? Sempre deu espaço para os artistas, sempre teve um coração muito grande e um professor. É o toque de Midas, né? Aquilo que ele se dispôs a fazer, ele fez com maestria. E o nosso respeito ao Jô Soares, né? Essa pessoa é espetacular. Eu acho que o que fica é isso, né? O que fica é esse legado, esses ensinamentos do Jô Soares. É um cara que foi grande em tudo. Literalmente, ele grande como pessoa, grande no tamanho. Grande em tudo. E grande em tudo, tanto quanto escritor, quanto autor, quanto apresentador, quanto ator, comediante. Jô Soares era um fenômeno. Ele era considerado o ícone juntamente com o David Letterman, não é isso? David Letterman, aliás, isso não é só porque a gente sabe, né? Infelizmente, nós como seres humanos, nós não temos o costume de enaltecer as pessoas que nos cercam diariamente. Então o cotidiano acaba fazendo com que deixamos para trás o agradecimento em todas as pessoas. E o Jô Soares, não porque ele morreu, ele é uma dessas pessoas que merecia os nossos agradecimentos todos os dias pelo tanto que ele fez para a sociedade brasileira e por levar o Brasil por tantos outros lugares, né? Respeitado ao extremo. Toda a classe, né? Existem outros aí que estão nesse caminho, mas o Jô Soares realmente com um diferencial absurdo. E o interessante é que, independente de quem fosse o entrevistado, ele faria brilhar. Sim. Ele sabia extrair o melhor da pessoa e deixar a pessoa numa condição tão à vontade que poderia superar qualquer entrevista, qualquer ícone. Todos ali, todos sentados naquela cadeira se tornavam ícones. É espetacular. E versava sobre todos os assuntos. Né? Que era maravilhoso. É interessante como ele conseguiu, através da arte dele, do trabalho dele, revolucionar costumes e mudar
a visão das pessoas sobre tantos assuntos diferentes, né? Eu lembro muito bem uma coisa que foi muito forte na minha juventude, na minha infância, na verdade, a questão do quando ele surgiu com o Capitão Gay. Aquilo foi de um impacto na sociedade de as pessoas conseguirem enxergar o gay como pessoas normais. Sim, que são, né? Lógico, né? Hoje em dia a gente tem todo mais. As pessoas não conseguem imaginar hoje como foi para a sociedade na época ver aquela personagem, né? De como aquilo atingia as pessoas e de como conseguia fazer com que as pessoas enxergassem os gays, apesar da tirada, a caricatura que ele fazia, mas era uma caricatura respeitosa, que você colocava o gay como um super-herói. Então era uma sacada, exatamente. Já naquela época. A sacada artística dele de fazer com que os assuntos tabu virassem normais era fabuloso e é de grande importância para a revolução cultural, né? De como as pessoas encaram as coisas. Sim. Também. Sim. Seríssimos. E politicamente também, o que ele fez de alertar as pessoas sobre os tubarões da política da época, de como ele conseguia tirar sarro da política, de certa forma, em plena ditadura. Num período em que... Entendeu? O que ele fazia, as críticas sociais que ele fazia eram tão bem camufladas dentro do humor que traziam um olhar de alerta às pessoas acredito que grande parte das conquistas que a gente tem hoje em relação a como a gente enxerga as coisas, a gente deve a artistas como o Jô Soares. Essa. Censura. Exatamente. Exatamente. Era a luta pela liberdade de expressão sem ter liberdade, né? Já desde aquele período. Sim, com o dedinho, né? Sim, funciona. É atemporal. Funciona. Atemporal, é atual. Sim. Enfim. São grandes mentes. Fica o legado, fica a despedida, fica o prazer de ter vivido um momento tão gratificante de poder vê-lo pela TV, né? E de passar todas as noites, né? Sim. Não dormir sem, não dormir sem o Jô Soares, né? Às vezes eu falo, caramba, já perto dos 50 anos, as pessoas 50, 60, a gente fala assim, caramba, vivemos tantos, mas que bom. Vivemos tanto, mas que bom que a gente pôde viver esse período, né? Final, por exemplo, assim, a minha adolescência, acho que a de vocês também, no final dessa ditadura, no final de um processo tão duro para o nosso país, a gente poder ter o Jô Soares como artista, tipo assim, alegrando um pouco os nossos momentos naquele período. Sim. Infelizmente. Sim. Ele preferiu. O Jô, pra mim eu coloco ele no mesmo nível do Chacrinha, da Hebe, que são pessoas que jamais vão ser substituídas, né? Eu acho que pode até parecer coisas similares, mas... Sim. Exatamente, lá atrás. Sim. Um ícone, enfim. As grandes mentes, né? Descanse em paz. Descanse em paz, querido. Chegamos ao final, Maria Clara, temos mais alguma coisa? Dicas de hoje?
Eu gostaria de dar uma dica. A gente está com o Circuito Sesc, a gente tá tem uma parceria muito bacana com o Sesc. Dia 14, na Praça Independência, a partir das 16 horas, a gente vai ter várias atividades de teatro, poesia, circo. Dia 14. Semana que vem. A partir das 16. Isso. E também uma notícia muito bacana é que um trabalho do Coletivo 302, o Vila Parisi, que é apresentado ali no Cruzeiro Quinhentista, foi um dos selecionados para participar do Mirada também, do Sesc desse ano. Que legal. Do Mirada, isso. E vai ser dia 16 de setembro. No Cruzeiro Quinhentista mesmo. Dia 16 e 17. 16 e 17. Não. Até porque foi criado para o Cruzeiro Quinhentista, né? Você assistiu? Maravilhoso, muito né? Bom. Sim, é muito bacana. O pessoal do Coletivo 302 são pessoas que são muito atuantes no teatro, né? Assim como o Lorimar e outras pessoas da cidade que fazem um trabalho incrível dentro do teatro, e eles conseguiram construir um universo dentro do Cruzeiro Quinhentista. Você se sente projetado na Vila Parisi, né? É muito bacana, eles de maneira muito inteligente eles te levam a entender as mazelas daquela época, o quanto foi importante a extinção da Vila Paris naquele momento, independente da forma como foi feito, exatamente, como eles carregam o olhar contemporâneo sobre um problema que foi muito grande da nossa cidade, né? A Ju na iluminação, Sim, fantástica. Gente, a Ju é onipresente, né? Ela é ótima. Uhum. Tava lá. Eu estou muito bem cercado lá na cultura, felizmente. Eu tenho o Wellington, eu tenho o meu diretor Carlinhos, eu tenho o Adalberto, eu tenho o Pedrinho, eu tenho só o Daniel Ditti, Serafim também, pessoa incrível. Eu estou cercado de pessoas boas, felizmente tá bacana lá. Dica, eu acho que eu vou falar de uma série que eu estava até comentando aqui, não sei se a Maria Clara chegou a ver, que é Bom Dia Verônica. Tá chegando na segunda temporada, eu vi a primeira, é fantástica. A segunda eu já vi uns releases e uns comentários de que Reinaldo Gianecchini tá fantástico na atuação, como, vou dar uma fala, mas sem spoiler, o vilão. Reinaldo Gianecchini como vilão. Aliás, essa série, para quem não sabe, ela teve em voga há um tempo atrás, quando a Maria Clara Castanho, aquela atriz que acabaram, né, revelando que ela teve um aborto. Na verdade, ela teve um filho vítima de estupro. Não sei se vocês... acompanhei, claro. Ela teve um filho vítima de estupro e ela decidiu entregar o filho para adoção quando nasceu. E aí houve-se especulações, porque ela faz parte dessa série e ela já sabia, já tinha acontecido tudo. E ela, nessa série, ela faz uma filha que sofre um estupro, enfim, aliás, essa série é muito boa, mas assim, tem que ter estômago. No Netflix estreou anteontem, na quarta-feira à noite, Netflix. Quem quiser assistir, Bom Dia Verônica, vale muito a pena. Temos dicas fofinhas esse mês, agora, essa semana, né? Tem o Verão que Mudou a Minha Vida na Amazon Prime, que é uma série muito gostosa, assim, muito leve. E temos também Continência ao Amor, né? Lindo, que é um novo filme da Netflix, que pode não ter conquistado a crítica, mas conquistou o povo. É o filme... Matt Kominsky. Márcio, você assistiu Elvis? Gente, é maravilhoso. Ver, né? A gente falou disso semana passada, eu vou ver se eu vejo nesse final de semana. Cara, é a cara do Elvis sem parecer o Elvis, é impressionante. A voz é igual. Assista com legendado. Porque a voz dele é igual a do Elvis. É impressionante. É o olhar do empresário. O filme é feito a partir do ponto de vista do empresário. Dele. Esqueci o nome dele agora.
Não, aliás, óbvio, a crítica, tipo assim, colocou o filme lá em cima pela atuação do ator. É um dos filmes que realmente tem que estar na nossa lista de final de semana. Aliás, todos os finais de semana, Baz enquanto Luhrmann, estiver né? em cartaz. É o mesmo produtor de Moulin Rouge. Que foi incrível. Fantástico, Bohemian fantástico. Rhapsody. Sim. Fantástico. Elton John também. Sim, fantástico, adorei. Sim. Fantástico. Vá assistir antes que saia do cinema. Porque não vai ser a mesma coisa na telinha. Na telona tá bem legal. Obrigado, Márcio. Obrigadão. Obrigado. É isso, Márcio, encerrando mais um dia por aqui. Obrigado, Zeca, pela parceria de hoje e a parceria da vida. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Márcio. Beijo você que acompanhou aí mais uma manhã de sexta aqui no Virtual News. Até mais. Tchau, tchau.